record on this computer. Tá bom. Tá gravando. Pessoal, vamos lá. Bom, pessoal, deixa eu contar uma historinha antes para que vocês entendam o contexto da análise que vamos fazer. Na verdade, o que nós temos que analisar é que a determinação de soluções pacíficas de controvérsias internacionais é um ato que foi praticado pela ONU a partir da Segunda Grande Guerra. Ou seja, depois de todo a grande catástrofe ocorrida em decorrência das duas grandes guerras, quando a ONU foi imaginada, ela foi criada pelos aliados, e mais apropriadamente pelos 5 grandes aliados, repito, Estados Unidos, Inglaterra, ou melhor, Grã-Bretanha, China, França e União Soviética. Estes eram os 5 aliados da Segunda Guerra que lutaram contra o chamado nazifascismo, contra a... Só um minutinho, fechar a porta aqui, hein, pessoal. Começa a vir barulho lá de dentro, é difícil. Contra as ditaduras nazifascistas de extrema-direita, que, na verdade, não preciso comentar com vocês do que determinou, do que tornou o efeito e constituiu para a humanidade. É evidentemente que, diante dessa perplexidade causada, principalmente pela Segunda Grande Guerra, onde milhares morreram, onde milhões padeceram, onde todo o patrimônio das grandes cidades europeias foram destruídos, onde o povo que resultou ainda vivo passou a amargar outras desavenças e desesperanças, tais como, por exemplo, a questão envolvendo a miséria absoluta, que passaram a amargar, e a fome. Então, vejam, a guerra não foi depois da liberdade determinada pelos aliados da Segunda Guerra contra as forças do eixo. Repito, as forças do eixo, que eram Alemanha, Itália e Japão, certo? Quando, então, se termina a Segunda Guerra, a análise estrutural que vai vir em seguida é um projeto elaborado pelos aliados a partir do presidente Roosevelt, presidente americano, né? E o primeiro-ministro inglês, que era Winston Churchill, certo? Que, na verdade, criaram um grande tratado internacional chamado a Carta do Atlântico, documento este que, na verdade, vinculava a ideia de uma união da humanidade para evitar novos conflitos da mesma potência ou da mesma consequência, tais como, por exemplo, então, todos os fatores que determinaram a necessidade de romper com a garantia da guerra. Por que eu falo em garantia da guerra? Porque a guerra também era um dos direitos dos Estados. Todo Estado tinha direito de fazer guerra e fazer paz. Ou seja, se cada Estado recebe o título de detentor da paz e da guerra, nós vamos verificar que muitos Estados empreendem guerras, evidentemente com objetivo egoístico, eventualmente, de intervir em outros Estados, eventualmente aumentar a sua força de natureza econômica, entre outros elementos. Assim sendo, e nesta modalidade, o que nós temos diante de nós é que o mundo precisava urgentemente mudar. A escalada de supervalorização dos Estados em detrimento do homem. Aí lembrem-se do genocídio,
das mortes dos judeus, das minorias e de outras populações, elas, na verdade, convergiram para novos ideários. Em primeiro lugar, a formatação de um ambiente mais propício ao próprio homem. Porque, na verdade, embora o homem tenha criado o Estado para auxiliar nas suas dificuldades e administrar melhor os seus interesses, na verdade, o Estado começou a ser mais valorizado do que o próprio homem. A palavra que Hitler, por exemplo, gostava muito de desfraudar era a palavra Alemanha acima de tudo. Né? Deutsch über alles. Né? Ou seja, o Estado vale mais que o homem, e em nome do Estado eu faço o que eu bem entender. Até porque era um direito do Estado, vejam bem, um direito evidentemente anômalo, um direito bastante criticável, um direito que, na verdade, passava a desenvolver algumas outras realidades que não aquela para a qual a guerra foi criada. Né? A guerra, estruturalmente, então, estava já num período de absoluta barbárie e precisava ser revisada. Muito bem. Quando os 5 chefes aliados da Segunda Guerra, repito, Estados Unidos, França, Grã-Bretanha, União Soviética e China, unidos, resolveram criar a ONU, e não por acaso eles até hoje, isso foi em 1945, até hoje eles ainda são considerados os comandantes em chefes da ONU, porque segundo a concepção que detinham à época e que é levada até os nossos dias, só eles poderiam manter a paz do mundo, o que evidentemente não é uma grande realidade. Muito bem, pessoal. Então, dentro desta concepção de manutenção da paz e da segurança, nasce a ONU. Ou seja, nós temos que criar novos mecanismos para desenvolver a paz e garantir a segurança mundial por sempre, por todas as épocas. E temos que evitar, no contexto das nossas discussões ou das nossas desavenças, qualquer tipo de agressão ou ameaça pela força. E assim sendo, vocês vão verificar que, por exemplo, um conflito internacional que deveria ser, então, dizimado, ele, na verdade, inicia com 2 obrigações básicas. Como manter a paz? Como manter a segurança internacionais? Estas 2 palavrinhas, paz e segurança, que, na verdade, é o grande lema da ONU. Então, vejam, as obrigações a serem cumpridas a partir de então era uma chamada obrigação de não fazer, ou uma obrigação negativa, que, na verdade, significa abster-se do uso da força. Abster-se do uso da força, através da não agressão. Esta é a filosofia básica da ONU, e que está, inclusive, inserida no artigo 2º do parágrafo 4º da Carta da própria organização. Certo? Então, vocês vão analisar aqui um outro aspecto. Quem vai comandar este ideário? Como estabelecer esta obrigação de não fazer? Ou seja, de se abster ao uso da força e de evitar agressões. A ONU, então, assume este papel. E diz o seguinte: só é autorizado o uso da força, certo? Quando o Conselho de Segurança da ONU autorizar. E o Conselho de Segurança, eu já esclareço a vocês, certo? Ou quando a sua resposta decorre de uma legítima defesa. Você foi invadido
e tem que se defender. Você não tem outra atitude a tomar naquele momento. E vejam, embora o Conselho de Segurança tenha que determinar esta tomada de uso da força, e só este Conselho de Segurança pode, até que ele tomasse esta medida, o Estado teria o direito de se defender por legítima defesa. É como alguém que é ameaçado com uma arma, saca a sua própria arma e mata o bandido. Ou seja, eu estou defendendo a minha vida. Ou era ele ou eu. Né? Essa é a mesma circunstância. Esta é a primeira obrigação, não usar a força. E segunda obrigação, a obrigação de fazer. Fazer o quê? Solver os conflitos internacionais por meios pacíficos. Ou seja, é óbvio que vão continuar desavenças entre os Estados, que vão continuar questões envolvendo economia, política, e que esses entraves tendem a levar a um estado de guerra. Mas, pelo novo ideário da ONU, a obrigação de resolver essas questões de modo pacífico, ok? Ou de acordo com os dispositivos e princípios da ONU, ok? É que se evitaria a quebra da segurança, a quebra ou a ruptura dos princípios determinantes da paz internacional. Vejam que estes dois ideários, então, criaram uma nova ideia. A nova ideia é que, a partir da ONU, todo o Estado que ingressasse nesta organização, e eu digo que em 1945, quando criada a organização, nós tínhamos 41 Estados-membros, inclusive o Brasil, ou seja, são os chamados membros originários da ONU, e hoje nós temos 194 Estados-membros, que é praticamente todo mundo, toda a comunidade mundial, que está integrado no mesmo princípio da Carta da ONU, manutenção da paz e da segurança. É óbvio que essa manutenção da paz e essa manutenção da segurança, pessoal, ela consagra uma ideia de que todos têm que estar irmanados nestes mesmos objetivos, o que não é muito fácil. Vamos imaginar, você acha que a Coreia do Norte é membro da ONU? É. E também está obrigado aos mesmos princípios, certo? Você acha que, por exemplo, a Índia e o Paquistão, que são dois países que estão em constantes lutas entre si, e que, inclusive, desfraldaram um grande campo nuclear para se defender, são amantes da paz e da segurança? E nós temos que entender, então, que cada um destes povos tem as suas razões fundamentais. Que o princípio de justiça, embora seja um princípio que aparentemente seja mundial, ele tem diferenças de natureza ideológica, ele tem diferença em relação à política, ele tem diferença em relação à economia. E, portanto, é muito difícil manter paz e segurança. Mas vejam, quando esses estados passaram a ingressar na ONU, eles levavam consigo, obrigatoriamente, um compromisso. Ou seja, o compromisso de não usar a força. E mais do que isto, eles outorgaram, ou deferiram, ou deram à ONU o direito de fazer guerra. E só a ONU poderia fazer guerra. A partir de uma definição de guerra diferente da até então utilizada. A utilização da guerra como uma guerra lícita e não uma guerra ilícita. E o que é a guerra lícita? A guerra lícita tem dois fundamentos básicos. No momento em que a ONU vai analisar e vai, por si só,
em nome de seus membros, entrar na disputa para reaver o império do direito internacional. Primeira ideia que estes estados, que a ONU, desculpem, que a ONU dispôs para haver uma guerra justa, que ela fosse uma resposta a uma agressão imediata, ou seja, fosse de legítima defesa. Em segundo, fosse determinada por violações graves ao direito internacional. E terceiro, quando houvesse a ruptura de direitos então considerados fundamentais, os direitos humanos. Os direitos humanos. Portanto, nestas hipóteses, nós estaríamos dentro do que chamaríamos de guerra justa. Então, a ONU jamais vai ingressar num conflito, pessoal, que não seja um conflito envolvendo uma violação a qualquer um desses três fundamentos. Ou seja, a guerra é por legítima defesa, a guerra é por uma violação ao direito internacional de natureza grave, ou a guerra é para a proteção dos direitos humanos. É claro que o homem, lá na fundação da ONU, já imaginou que nós tínhamos que rever a história da superforça dos Estados e transferir isto para o real cidadão, que é o homem, aquele que detém, acima de tudo, o direito sobre a sua própria vida, a sua própria existência. Então, a partir disto, a ONU criou, um pouquinho tempo depois, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma declaração universal dizendo quais eram os direitos que correspondiam ao homem e que deveriam ser respeitados a qualquer custo. Ora, pessoal, quando se estabelece este panorama, nós estamos, então, imaginando que na própria Carta da ONU, como de fato, foram estabelecidos os meios pelos quais os estados poderiam se defender de forma pacífica, de forma pacífica, desculpem, e de forma automática, momentaneamente resolvida. Então, vejam, quais eram os meios colocados à disposição do homem para resolver as questões envolvendo conflitos entre Estados? Se vocês recordam da aula de direitos fundamentais e deveres fundamentais, eu disse a vocês que quando há uma violação a um direito ou a um dever dos Estados, isso cria um conflito. Qualquer natureza de conflito, por exemplo, vou romper o direito à independência do Estado se, eventualmente, eu intervir no Estado alheio. E isto é violação ao direito internacional. O dever é de não intervir. Assim sendo, nós poderíamos parametrizar 3 tipos básicos de soluções de conflitos. A primeira e a mais amistosa de todas as fórmulas de solução de conflitos que são almejadas. Os chamados meios diplomáticos. Os meios diplomáticos. Todos sabem o que é diplomacia, né? Todos sabem qual é a função da diplomacia. Todos sabemos que a diplomacia é a arte da negociação, é a arte do convencimento, é a arte da discussão amigável de conflitos entre as partes. Ou seja, no momento em que eu opto por um meio diplomático, eu estou tentando resolver a questão da maneira mais tradicional possível. Eu estou tentando resolver pelos métodos
digamos, mais aplicáveis a soluções de controvérsias, certo? E, por isso mesmo, todos os estados mantêm uma escola própria para a formação de diplomatas, que aqui no Brasil é o chamado Instituto Rio Branco. O Instituto Rio Branco, que tem sede em Brasília, na verdade é um órgão de acesso ao Itamaraty, certo? E que vai funcionar, acima de tudo, como o centro que elenca a formação dos profissionais que se destinam a resolver conflitos de forma absolutamente pacífica entre os povos. Então, vejam, quando se fala em meios diplomáticos, o primeiro exemplo clássico de meio diplomático são as chamadas negociações diretas. Negociações diretas. Ora, pessoal, essas negociações, como a palavra já está referindo, ela é feita diretamente com o meu opositor. Eu vou me sentar com o meu opositor. Por exemplo, eu tenho um conflito entre Brasil e Argentina. Eu sou diplomata brasileiro, ele é diplomata argentino. Nós nos sentamos numa mesa de reuniões, de negociações, e vamos, evidentemente, debater o caso que nos causou um conflito. Vamos tentar chegar a um denominador comum. Vamos tentar resolver pela própria formalização de propostas a base fundamental para a solução do conflito. Ou seja, desta negociação, o que pode acontecer? Da negociação, o que pode acontecer, basicamente, é que uma das partes desiste da sua pretensão, ou, na segunda etapa, ou a parte concorda com a posição do outro, o que é um pouco mais difícil, mas ocorre. E, finalmente, pode ocorrer o que invariavelmente ocorre, uma transação. Em outras palavras, um acordo, um ajuste. Uma ideia que vai concentrar a consequência natural da negociação. Vejam, se eu estou lutando, ou a minha pretensão é discutir com a Argentina a questão do comércio exterior com aquele país, porque os argentinos estão sobretaxando os meus produtos brasileiros, e o representante argentino me convence que realmente estou sobretaxando, e isso está causando prejuízo na economia da Argentina, eu posso concordar, desde que ele me convença, o que é muito difícil, né? Eu posso simplesmente, bom, então eu não vou fazer nada por enquanto, desistir da pretensão, ou eu posso negociar com ele. Então, vamos fazer o seguinte, se você quer aumentar as alíquotas relativas aos meus produtos, eu também vou ter o direito de aumentar as alíquotas sobre os seus produtos. No momento em que nós estabelecemos esta relação, nós vamos estabelecer um acordo. Um acordo que nós chamamos de transação, que é um acordo que vai, evidentemente, se transformar num tratado bilateral, no caso. Não é isso? Toda esta negociação se torna um tratado. Eu negociei com a Argentina um acordo internacional, um acordo bilateral. E este acordo agora vai passar a reger as nossas relações ao nível de comércio. Vejam que essa negociação tem uma característica básica. Ela não pode ser uma negociação que envolva muitas partes no conflito, que envolva, por exemplo, muitos estados, porque nós não temos condições de negociar diretamente com vários sujeitos. Nós podemos negociar com 2, com 3, no máximo com 4 sujeitos, porque nós temos que trocar ideias entre todos.
E isso não vai nos levar a uma solução mais coerente, porque a diversidade de posições pode levar ao fracasso absoluto da negociação. Agora, vejam, a característica básica das negociações diretas, então, reside exatamente no pouco número de países em conflito, ou no pequeno número de países em conflitos. Vocês vejam que, por exemplo, o Acordo Mercosul, que foi estampado no Tratado de Assunção, lá no início dos anos 90, numa das cláusulas estava pré-estabelecido: quaisquer conflitos havido entre os representantes deste grupo econômico será resolvida por negociações diretas. Por quê? Porque eram 4 países. Era o Brasil, o Uruguai, o Paraguai e a Argentina. Então, a negociação direta, ela se mostrava como a forma de solução adequada, inclusive a fórmula de solução recomendada para definir a estratégia final de um acordo que fosse necessário. Depois, eu digo isso para que vocês não pensem, então, que a decisão do Tratado de Assunção permaneceu inerte, depois nós alteramos essa forma de solução para a arbitragem, que também é uma forma de solução de conflitos que vamos ver daqui a pouco. A segunda fórmula de negociações via diplomática, agora sim, nós vamos chamar de congressos ou conferências internacionais. Os congressos ou conferências internacionais. E eu gostaria de esclarecer a vocês que os congressos e as conferências internacionais, na verdade, têm uma característica que as diferencia das negociações diretas, ou seja, que o número de estados envolvidos seja bastante consistente, sejam muitos os estados envolvidos. E não tendo capacidade de se negociar pelo número de estados, numa negociação direta, nós vamos negociar numa grande assembleia, num grande congresso, de um grande fórum de discussões, no qual nós vamos optar pelo sistema da maioria. Aquele que vencer a posição dominante para a solução deste conflito, certo? Será exatamente aquele que representar a maioria dos representantes presentes e votantes. Os congressos, na verdade, multilaterais, são os congressos que tratam de assuntos de alta importância internacional. A questão ambiental, a questão do mar territorial, a questão da formulação dos tratados internacionais e as suas regras, e tantas outras matérias, como guerra, como paz, entre outros, que envolve o interesse da comunidade mundial como um todo, e envolvendo o interesse internacional, ela, na verdade, tem que ser amplamente discutida naquele congresso. Depois, estabelecidas as diretrizes de grupos ali dominantes, e, finalmente, ser votado ou votada a tese que melhor se afeiçoar ao interesse de uma maioria. Invariavelmente, todos os congressos e conferências vão estabelecer um acordo entre uma maioria, e muito difícil haver, nesta hipótese, uma unanimidade. Porque a unanimidade, como se diz, ela não espelha o mesmo ponto de vista para toda uma comunidade mundial. Com raríssimas exceções, como, por exemplo, a criação da própria ONU. Porque quem no mundo não quer paz e segurança? Qual país que não almeja viver num mundo de paz?
E é por isso que nós temos tantos membros reunidos dentro da organização e que militam nos mesmos objetivos. Nos mesmos objetivos. Ora, pessoal, os congressos e conferências, então, têm essa característica, e deles vai nascer tratado internacional também. Ora, por exemplo, o tratado que criou a ONU é a Carta da ONU. O tratado que criou o Tribunal Penal Internacional é o Estatuto de Roma. O tratado que criou a União Europeia é o Tratado de Maastricht. O tratado que criou o Mercosul é o Tratado de Assunção. Vocês vejam que os tratados nada mais são do que uma fórmula de solução dos conflitos. E estes conflitos são resolvidos pelos tratados internacionais e, invariavelmente, nas grandes conferências e congressos que nós nos referimos. Seja como for, nós estamos aqui falando o quê, pessoal? Nós estamos falando acerca de soluções que aproximam as partes em litígio, que consolidam e que definem a ideia de conversas diretas ou semidiretas, ou ainda que indiretas dentro do mesmo ambiente. Agora, nós temos alguns outros conflitos que também são resolvidos pela via diplomática, que nascem a partir de uma ruptura entre os estados envolvidos. Ou seja, eles já romperam as suas relações e não tem mais um canal de comunicação entre eles. Este canal de comunicação, que regularmente infere a ordem internacional, é a manutenção de relações diplomáticas. Mas quantos conflitos iniciam pela ruptura das relações diplomáticas? E quando há uma ruptura de relações diplomáticas, ou seja, relações oficiais entre os Estados, quando isso ocorre, nós temos um impedimento formal e material de negociação. E aí nós temos o quê, pessoal? Nós temos a ideia de que alguém tem que nos assessorar neste negócio. Vamos pegar um caso bem singelo, hipotético apenas. Imaginem que o Brasil, de novo, entrou em conflito com o Paraguai. Um conflito envolvendo, seja o que for, uma sobretaxação de preços, ou o impedimento de passagem para o outro país, ou coisas afins. Ora, se o Brasil está em conflito com o Paraguai ao ponto de ambos romperem suas relações diplomáticas, evidentemente que nós precisamos de um terceiro que venha interceder, um terceiro Estado, uma terceira organização, ou um terceiro sujeito, pessoa até física ou jurídica, que se envolva nesta relação e tente resolvê-la, aproximando as partes novamente. E este meio de solução diplomática, onde há a intervenção de um terceiro Estado, de uma terceira organização, ou um próprio cidadão de representatividade mundial, isso nós vamos chamar de bons ofícios. Bons ofícios. Os bons ofícios é exatamente essa intervenção de um terceiro. No caso do Brasil e do Paraguai, quem melhor do que a Argentina ou o Uruguai para tentar reaproximá-los, já que todos fazem parte do mesmo grupo econômico? Ora, evidentemente que se o presidente do Uruguai se oferece para reaproximar Brasil e Uruguai, ele vai conversar com o chefe de Estado brasileiro, ele vai conversar com o chefe de Estado paraguaio, vai marcar uma reunião e vai assessorá-los para aproximá-los. Ele não tem o objetivo nenhum de fazer o acordo entre eles, apenas de que eles voltem a conversar para eles mesmos chegarem à definição da solução do seu conflito. Isto, então, é o que nós chamamos de bons ofícios. Na mesma linha de raciocínio, nós temos ainda mais um método de solução de conflitos pela via diplomática.
e esta é chamada de mediação. A mediação, na verdade, também é a interposição amistosa de terceira pessoa, Estado ou organização, visando inserir-se no conflito, envolver-se no conflito havido entre os Estados, mas agora com uma outra posição. Eu não vou aproximar as partes apenas, eu vou trazer comigo a solução do conflito. Eu vou estabelecer, depois de uma análise bem específica sobre os motivos determinantes, que a melhor solução é esta, X, Y ou Z. E estas soluções, que são soluções analíticas, determinadas por movimento político ou econômico e que vai infletir decisivamente na mente dos litigantes entre si, esta, na verdade, é uma medida de que nós teremos, então, o apoio deste terceiro que vai concentrar, que vai determinar que esta é a solução. Ele traz consigo a solução do conflito. Um bom exemplo de mediação é o que foi estabelecido pelo Papa João Paulo II em relação a um conflito havido entre o Chile e a Argentina. Este conflito entre o Chile e a Argentina envolvia os limites territoriais, certo? Ao sul da Argentina e do Chile, certo? Na região do Canal de Beagle, né? Na região do Canal de Beagle, que, na verdade, como era uma zona não bem limitada, causava intensos e constantes conflitos na região. O Papa, por ser representante máximo da Igreja Católica, cujos países, como Chile e Argentina, consolidam quase como uma religião oficial dos seus países, ninguém mais do que ele para ter representatividade de trazer a solução. Ele, evidentemente, se estruturou em acordos deliberados por topógrafos, por geógrafos, por pessoas entendidas no assunto, e trouxe a solução. A solução foi adotada e a mediação deu efeito. E, como tanto, as divisas no Canal de Beagle entre a Argentina e o Chile hoje permanecem exatamente como estavam a partir da mediação do Papa. Um outro conflito ocorrido aqui na América do Sul foi um conflito envolvendo o Equador e o Peru. Havia um conflito limítrofe também entre Equador e o Peru, que foi resolvido por mediação de Bill Clinton, o presidente norte-americano na época, e o presidente brasileiro, Fernando Henrique Cardoso. Os dois, em conjunto, propuseram a mediação daquele conflito de limites e este foi exitoso, certo? É óbvio que a figura do representante que vai estabelecer a mediação tem que ser uma figura que seja de respeito e que seja imparcial. E é, no caso, o que foi, ao final, delimitado. Nós poderíamos ainda falar da possibilidade de outras fórmulas ainda de soluções diplomáticas. O que eu estou fazendo ou vou tentando fazer para esclarecer a vocês? Eu estou esclarecendo que ou estes acordos são feitos pessoalmente, ou eles são feitos em uma grande assembleia, ou eles são feitos através de terceiros, mas sempre são determinantes como soluções do conflito. Por isso, soluções diplomáticas, certo? Nós temos uma ainda pseudo-solução diplomática chamada inquéritos e conciliação. Os inquéritos de conciliação, na verdade, não são propriamente um meio de solução, mas eles são uma espécie de inquérito policial que levanta os fatos, que resolve as dúvidas, que traz à luz a verdade do que ocorreu. Ou seja, nós fazemos uma investigação imparcial, séria e consistente sobre os fatos ocorridos no conflito. E, a partir deste
inquérito... Tá mudo, senhor. Abre o microfone. O microfone, senhor. Acho que não está te ouvindo. Pois não. Peraí. Isso. Eu não gostava de ser anfitrião. Agora deu, né? Deu? Agora deu, senhor. Perdão, isso acontece toda hora, é brincadeira, esses sistemas. Bom, vamos lá, pessoal. Então, vejam, o inquérito é uma fase preliminar para a solução do conflito. Quem fala? Alguma dúvida? Alguém quer saber? Alguma pergunta? Bom, vamos lá. Senhor, eu percebi que eu estou acompanhando a aula pelo PowerPoint que deixou no mudo. Eu percebi que tu pulou bons ofícios. Bons ofícios? Tu quer saber o que é bons ofícios, é isso? Sim, que tem lá no PowerPoint que deixou no mudo. Os bons ofícios, né? Acho que eu já falei, né? Sobre os bons ofícios. Falei, Camilo? Bom, os bons ofícios, vamos antecipar então já, se eu de repente estou repetindo. Os bons ofícios é uma forma de interposição de uma terceira pessoa, de uma organização ou de um Estado, para reaproximar as partes em conflito, porque elas estão rompidas entre si. Tá. Certo? Foi cortado, né? Mas eu confundo com mediação. Muito isso, parecido. Sabe, senhor? Pessoal, é não, muito só parecido. Eu achei que tinha pulado, sabe? Não. Os bons ofícios é a interposição sem envolvimento. Ela só aproxima as partes. Eu vou negociar com o presidente argentino e o paraguaio para que eles venham conversar entre eles. Não sou eu que vou negociar. Eu só aproximo. A mediação eu trago a solução do conflito. Entendeu? É diferente. Entendi, senhor. Obrigada. Na verdade, o bom oficiante é aquele que faz o papel de intermediário para negociar digamos assim, a reabilitação das partes entre si. Mas eu não vou estabelecer, no caso, nenhuma fórmula de coação ou de coerção. Eu só vou pedir que eles negociem. Ou seja, eu vou fazer com que eles venham conversar. Certo? Bom, vamos dar um pulinho, porque nós temos muito pouco tempo e eu tenho já que entrar daqui a pouco. Infelizmente, eu tenho que entrar em matéria de direito internacional privado, e ainda tem muita coisa de direito internacional público, mas eu tenho que falar para vocês ainda sobre as organizações internacionais e eu tenho que falar ainda sobre responsabilidade internacional. Depois eu entraria ainda, e nós já estamos neste mês de outubro, já na época de tratar sobre direito internacional privado. Mas o privado, como vocês não precisam conhecer profundamente as raízes, porque o internacional público traz isso à tona, nós vamos puxar um pouquinho mais aqui agora, certo? Então, vamos lá, pessoal. Se eu não consigo solver diplomaticamente o meu conflito, ou seja, a conversa, a negociação não teve nenhum efeito, não houve acordo. E o motivo do conflito tem outra natureza. O motivo do conflito não é nem político nem econômico. O motivo do conflito é jurídico. Ou seja, violações às regras do direito ou má interpretação do direito colocado. E, na verdade, quando existe a necessidade de interpretar-se o direito para definir a sua efetiva posição, nós vamos ter que buscar métodos ou meios, certo? Que são aqueles que vão estabelecer-se a partir da manifestação de alguém que é expert no assunto. Quem é que entende de direito? Quem é que é expert no assunto direito? Como eu digo mais, eu digo como aquele que pode solver o conflito. Evidentemente, é o sistema judiciário, não é isso? Os juízes,
os juízes. E nós vamos ver que a medida adequada, quando o conflito for jurídico, por exemplo, você interpretou a cláusula 5ª daquele contrato de modo errado. Eu digo, não, eu interpretei certo. Foi o que eu entendi. Eu tenho que trazer alguém que tenha muita experiência no ramo e ele defina. Não, como juiz eu vou dizer, de acordo com tal, 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 quem tem razão é A ou B. Então, vejam, eu vou ter que me socorrer do judiciário. E aí nós temos um problema. O judiciário internacional, na verdade, só é um organismo internacional, que é a chamada Corte Internacional de Justiça. A Corte Internacional de Justiça, que é o tribunal da ONU, ou o maior tribunal internacional conhecido. Este tribunal, na verdade, foi criado junto com a ONU para resolver conflitos jurídicos, porque nós sabemos que até então não tínhamos tribunais internacionais. Né? E a grande diferença entre o direito interno e o internacional é exatamente o fato de que o direito interno tem tribunais específicos para resolver conflitos, enquanto o direito internacional quase que não dispunha de tribunais quando veio ser criado o Tribunal Penal, desculpe, quando veio ser criado o Tribunal, a Corte Internacional de Justiça, que é contemporânea à criação da própria ONU. E esta Corte Internacional de Justiça, ela vai fazer justiça nos conflitos entre Estados. Só entre Estados. Ou seja, o que eles resolvem? Conflitos entre Estados. Se envolver cidadão, sujeitos, pessoas físicas, pessoas jurídicas, este tribunal não vai resolver nada, porque não é da sua competência resolver isso. Ele só vai resolver conflitos entre Estados. E, a partir disto, ele tem o seu próprio regulamento, que é o Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que é um documento que está anexo à Carta da ONU. Veja a importância que a ONU deu ao seu tribunal. A Carta da ONU e o Estatuto da Corte fazem parte de um mesmo documento. E vejam mais, são 15 juízes de várias nacionalidades. Nós não podemos ter 2 juízes da mesma nacionalidade. E esses juízes estão sediados na sede da corte, que é na cidade de Haia, na Holanda. Haia é o centro de radiação do direito internacional mundial. E estes 15 juízes, na verdade, são aqueles que atingiram o mais alto patamar do sistema judiciário mundial. E eles são escolhidos e são eleitos, porque não são nomeados, são eleitos pelo Conselho de Segurança da ONU e sua Assembleia Geral. E aí nós vamos verificar que esses juízes estão lá permanentemente em Haia, na Corte Internacional, para julgar quaisquer dúvidas existentes entre Estados. Agora, uma diferença solar em relação ao direito interno e o direito internacional, no que tange ao seu sistema judiciário. A Corte Internacional de Justiça não tem a função de comandar um processo entre as partes. As partes só podem acessar a corte se ambas as partes quiserem. Por exemplo, se eu tenho um conflito entre o Brasil e a França, para que a gente consiga uma solução do conflito perante a corte, Brasil e França têm que estabelecer um acordo prévio, que nós queremos a solução do conflito via Corte Internacional de Justiça. É obrigatória esta manifestação de vontade, senão a corte não se manifesta. E por que vocês acham que isso ocorre? Por que todos têm que concordar com isso? Por um só motivo. Todos os estados são igualmente soberanos, independentes,
e ninguém pode estar obrigado a participar de um sistema judiciário internacional, porque ele poderia entender que isso seria uma intervenção abusiva em seus assuntos internos. Por isso que a exigência formal é que as partes, sejam 2, 3, 5, 10, 100, se quiserem resolver lá na Corte Internacional de Justiça, terão que anuir, terão que se manifestar definitivamente que aceitam a jurisdição da Corte e, mais do que isso, que se obrigam a cumprir a decisão. Vejam que eles assumem um compromisso prévio de cumprir a decisão que for dada. Até porque não existe um sistema de recursos acima da Corte. É o mais alto e última instância da Justiça Mundial. Então, vejam, esta situação que redunda na obrigatoriedade das decisões da Corte decorre daquele acordo prévio que as partes fizeram para escolher a Corte e, segundo, para que as suas decisões sejam obrigatórias. Vejam, se alguém descumprir uma decisão da Corte, certo? Ele será imposto o cumprimento através do próprio Conselho de Segurança da ONU, que vai dizer: cumpra a decisão da Corte, senão eu posso até mesmo intervir em seu território através de força armada. Seria uma grave violação ao direito internacional. Mas, mais do que isso, um assunto que é bastante polêmico. Nós vamos falar mais sobre a Corte quando entrarmos no assunto da ONU, ok? Mas, mais do que isso, eu tenho que falar com vocês a respeito de um outro método judicial, que é alternativo, que se chama arbitragem. Acho que todos já ouviram falar em arbitragem ou arbitramento, muito em voga e muito em moda hoje. O que é a arbitragem? Enquanto a Corte Internacional de Justiça é um órgão permanente, a arbitragem é um órgão provisório. Ou seja, os juízes da Corte estão lá constantemente reunidos para poder decidir qualquer questão. Na arbitragem, as próprias partes envolvidas no conflito é que vão escolher o seu árbitro ou o seu juiz. É eles que escolhem. Ou seja, eu vou convidar a Camila para ser árbitro da relação entre o Ricardo e a Lhuris. Por quê? Porque eu e o meu opositor, ambos confiamos na Camila. Ambos sabemos que ela é imparcial. Ambos sabemos que no assunto do conflito ela é expert, sabe tudo a respeito disso. Isso ocorre muito em assuntos de grande importância, até como o orçamento do Estado, a questão das leis de um Estado, a intervenção de um Estado sobre o outro. Então, vejam, essas pessoas que são chamados de árbitros, elas já são pré-elaboradas em relações envolvendo sistemas diplomáticos internacionais que estão ali para definir o seu papel dentro de certos assuntos. A grande vantagem da arbitragem é que a arbitragem pode ter a facilidade do árbitro escolher as formas pela qual ele vai julgar. Não há um código de processo para definir. Ele vai dizer: basta para mim ouvir testemunhas, por exemplo. Ou eu quero fazer uma perícia técnica em tal local. Ou eu quero ver o balanço e o balancete do Banco Mundial sobre o período tal. A prova é de opção do próprio árbitro. Ele, pela sua experiência, estará devidamente condicionado a resolver isso com uma grande celeridade. Esta é outra grande vantagem. As decisões podem ser escolhidas como resolvidas a partir de um prazo que as próprias partes fixam. Por exemplo, eu estou com um conflito com a China porque o governo chinês me apreendeu
100 mil toneladas de soja dentro de um silo que está armazenado lá em Xangai, certo? Ocorre que, se eu deixar isso durante certo período de tempo, digamos, mais de um ano, aquela soja pode apodrecer, pode perder-se. E eu preciso que o árbitro me dê uma solução antes deste prazo. E uma decisão que seja coerente, porque eu tenho que te retirar o produto e torná-lo vendável novamente. Então, vejam, eu preciso que o árbitro me julgue em tal prazo, e o árbitro se obriga a fazer isso. As decisões dos árbitros, pessoal, assim como da Corte Internacional, é também obrigatória, porque as partes antecedentemente, ao escolherem o árbitro, também vão estabelecer qual é o objeto do seu conflito e vão dizer a decisão do árbitro é obrigatória, certo? E aí, se houver violação à obrigação dada pelo árbitro, a parte que violou essa decisão, ela está recaindo num novo conflito, e de natureza mais grave ainda, que é a quebra da palavra empenhada. O pacta sunt servanda. Certo? Eu gostaria de concluir, deixa eu ver o nosso tempo aqui, tá bom. Eu gostaria de concluir com um novo tipo de solução de conflitos. Nós falamos em meios diplomáticos, nós falamos em meios judiciais, e nós falamos de meios, agora, coercitivos. O que é coerção? No que corresponde a coerção? Pressão, força, né? Impor uma decisão. Quando se fala em coercibilidade, nós estamos falando, na verdade, de fórmulas mais agressivas de resolver os conflitos. Mas vejam, ainda assim, sem determinar a intercorrência de uma guerra ou de um uso de força. Como é que eu pressiono meu opositor a cumprir uma decisão? Em primeiro lugar, quando é que surgem os meios coercitivos? Sempre os meios coercitivos originam-se a partir de uma agressão prévia cometida pelo outro. Uma violação de um direito que era meu e que ele me excluiu. De um ato antecipatório que me obrigou a tomar uma posição. O primeiro exemplo de meio coercitivo é o que chamamos de retorção. Retorção com S, quem quiser escrever. Não é com C cedilha. Retorção. A retorção nada mais é do que o que chamamos de legítima defesa. Ou seja, eu vou agir retorsivamente para obrigar o meu opositor, certo? E eu vou fazer isso pelos mesmos métodos e os mesmos processos que eu recebi a agressão. Pessoal, se você está sendo ameaçada com um revólver, você pode reagir com um revólver. Mesmo método e mesmo processo. Se você levou um soco, você não pode responder com um tiro, porque você está usando uma desproporcionalidade de meios. Né? Então, vocês vejam, se eu estou agindo em legítima defesa, eu estou usando o mesmo método de quem me agrediu. Aí você pensaria, então, se um Estado me invadir, eu posso invadir ele. Não, não é isso. Só existem 3 tipos de retorção. O primeiro caso, a sobretaxação de produtos por um Estado contra outro. Os Estados Unidos dizem, a partir de hoje, eu vou sobretaxar os produtos brasileiros, os produtos vinculados às commodities brasileiras, ou seja, os produtos agrícolas. Você sobretaxa o Brasil e causa um prejuízo ao Brasil, porque os Estados Unidos vai comprar menos, ou o resto do mundo vai suspeitar da viabilidade daquele produto.
Então, o Brasil, para responder a esta agressão, ele poderá sobretaxar produtos americanos. É um ato não elegante, com todo respeito. Aliás, diplomaticamente, não se deve utilizar-se a pena de talhão, dente por dente, olho por olho, porque isso acaba virando um círculo vicioso que não termina nunca. Aí você fez isso, então vou fazer aquilo e assim por diante. Agora, é legitimado pelo direito internacional no caso de sobretaxação. Um Estado não pode simplesmente sobretaxar produtos do outro, causando-lhe prejuízo. O segundo exemplo é a discriminação de cidadão estrangeiro. Vocês, por exemplo, sabem, e quem conhece os Estados Unidos vai concordar comigo, que quando nós chegamos lá, nós, pobres brasileiros, sul-americanos, nós somos relegados para um grande portão nos aeroportos, onde vamos ser, né, inspecionados. E ali ocorrem os povos da Ásia, os povos da América do Sul, os povos africanos e assim por diante, tudo lá na mesma. Enquanto isso, você vê um corredorzinho ali com uma pequena fila, com meia dúzia de sujeitos, que são os europeus. Por quê? Porque eles são rapidamente liberados, enquanto nós padecemos de uma dificuldade extrema em sermos inspecionados pela política de costumes americana. Ora, evidentemente que sabe-se que isso é feito para garantir a tranquilidade nacional do terror, contra o terrorismo, etc. e tal. E nós somos taxados, como asiáticos, africanos e outros, como pessoas que são suspeitas, no mínimo suspeitas. E, portanto, o que está acontecendo aqui é que nós estamos causando uma discriminação em relação a esses cidadãos frente a outros cidadãos do mundo, que são os europeus. Então, é isso. Vocês se lembram, não sei se recordam, ouviram seus pais falarem a respeito, de que alguns anos atrás, um grupo de dentistas brasileiros foi desenvolver atividades em Portugal, atividades profissionais. Eles ganharam uma espécie de concurso interno, foram convidados para ir a Portugal, onde poderiam desenvolver a sua atividade profissional. Ocorre que eles, chegando a Portugal, eles foram mandados de volta para o Brasil. O que não ocorria com os outros povos europeus, o americano, né? Na verdade, fomos mandados de volta, injustificadamente, até rompendo um tratado internacional de amizade entre o Brasil e Portugal. Ora, por que aconteceu isso? Na verdade, não foi propriamente culpa de Portugal, mas para que Portugal pudesse permanecer na União Europeia, o Conselho da Europa resolveu que não poderia deixar brasileiros entrarem pela porta da frente da Europa, que era Portugal, porque estes brasileiros entravam por Portugal e depois se espalhavam pela Europa toda, trabalhando na Alemanha, na França e assim por diante. E isso causava um grande desconforto da política da União Europeia e que disse a Portugal, fechem as portas porque nós não vamos aceitar mais isso, senão você sai fora do acordo. Evidentemente que o Brasil, muito combalido com esta situação, num período posterior, e alguns meses depois, quando veio ao Brasil um grupo de psicólogos portugueses, ali no aeroporto do Galeão foram todos mandados de volta para Portugal. Argumentação, discriminação contra o cidadão nacional, e que eu estou respondendo com igual moeda. E, finalmente, a terceira motivo que existe a chamada retorção é quando um Estado imotivadamente aprisiona navios que estão nos seus portos ou nas suas águas territoriais. Ou seja, o aprisionamento de navios em portos e águas territoriais estrangeiras sem motivação poderá determinar idêntica medida em relação ao cidadão, vamos supor, de qualquer outra parte do mundo em relação ao fato.
Professor, nessa questão do embargo, da questão do sequestro, eu fiquei me questionando se também isso não seria válido para cargas em voos, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, aquele desvio Sim, de... sim, sim, sim. Eles podem vale ser a tomar mesma idênticas situação. medidas, inclusive a questão da inspeção americana. Não sei se vocês recordam que um comandante de uma aeronave americana aqui no Brasil, inclusive, desferiu palavras de baixo calão no aeroporto do Galeão. Ele foi até preso porque estava sendo exigido dele uma espécie de análise contextual, inclusive tirando roupa, tudo, né? Que ele detestou isso. Isso vale para todos os tipos de apreensão que seja imotivada ou ilegal, entendeu? Que não se mostre justificada. Né? Como os americanos, por exemplo, como eu falei a vocês já, eu acredito que eu tenho um amigo meu, advogado gaúcho, que chegou em Nova York e foi preso no aeroporto Kennedy. Por que foi preso? Porque ele tinha cara de terrorista. Ponto. Na verdade, ele é de origem árabe, né? E isso fez com que eles prendessem, ele ficasse incomunicável 15 dias. Quer dizer, isso é uma medida que caberia uma retorção contra o americano, mas a gente também não pode, quando se fala em sujeito, pessoa humana, tomar uma medida desta coisa sob pena de estar cometendo uma grande injustiça. Então, vejam, a retorção tem este efeito, responder com a mesma moeda. Já a segunda medida considerada de medidas coercitivas são as chamadas represálias. As represálias, pessoal, na verdade, elas são uma resposta a uma agressão prévia igualmente. A única diferença é que, neste caso, ao responder, eu vou usar um método até mais agressivo. Ou seja, não é o mesmo método, é um método até mais agressivo. É lógico que isso vai ocorrer para grandes violações ao direito internacional. A represália pode representar, inclusive, uma invasão territorial, certo? A penalização de nenhum cidadão daquele país entrar no território de outro, a partir por tanto tempo, etc. e tal. Então, vejam, a represália tem este efeito. Veja que quem aplica a represália não está querendo criar um conflito, ela está querendo se defender de uma agressão prévia. Ele já foi agredido antes e, portanto, ele está respondendo da mesma maneira e até mais, diante da violação grave, de forma mais grave e mais contextualizada. Nós podíamos falar do boicote. O que é boicote, Camila? Boicote ou boicotagem. É quando é interrompida uma relação com uma relação comercial com outro estado. Muito bem, parabéns. O boicote é a ruptura de relações comerciais entre estados. O que os Estados Unidos fizeram com Cuba. É claro que isso é sempre imposto pelos grandes estados fortes, economicamente mais potentes, contra pequenos estados. Né? Ou seja, dois estados da mesma magnitude, eu não vou aplicar um boicote. Quer dizer, eu posso boicotar todos os produtos chineses nos Estados Unidos e vice-versa, nós teríamos uma guerra internacional, né? Evidentemente. Então, o boicote tem essa característica. É uma forma de resposta, certo? Mas que tem efeito de coercitividade, de força. E o embargo, o que é? O que é o embargo comercial? O embargo tem a ver com aquela questão que eu falei do sequestro de navios, que até eu questionei o senhor. Navios. Você já estudou isso, Camila? Eu estava lendo antes da aula um pouco, tá. até eu fiquei questionando se não valeria a questão dos aviões, né? Como o senhor comentou. As aeronaves também. Na verdade, assim, nós tivemos uma época que nós recebemos da Organização Mundial da Saúde uma liberação para a venda de produtos genéricos, né? O Brasil foi autorizado a vender os genéricos. Só que o Brasil extrapolou nessa sua atitude, quando ele simplesmente começa a exportar genéricos. O Brasil não pode exportar genéricos, porque a garantia da criação dos genéricos era exclusivamente para o Brasil, em virtude da sua baixa estatura financeira. Como nós temos uma população muito grande, carente dos produtos, o objetivo da criação dos genéricos foi reduzir o preço, o patamar
valorativo desses medicamentos no sentido de fazer com que, evidentemente, todos pudessem comprar. Agora, você criou uma estrutura industrial para criar genéricos de tal forma forte, ao ponto de estar exportando para países ricos. E isso aconteceu no Brasil. O Brasil foi exportar produtos genéricos na Itália, na Espanha e outros estados, e os navios foram aprisionados, porque entenderam que aquilo era produto pirata, porque não existe genérico lá. Entenderam? E não deixava de ser produto pirata. Para eles era pirata, para nós não. Então, este aprisionamento, que aqui teve uma motivação, se não tivesse, poderia determinar que o Brasil apreendesse navios também nos seus portos ou nas suas águas territoriais. Ok? Temos ainda o termo ruptura de relações diplomáticas, que é a ruptura das relações oficiais entre os Estados. Ou seja, no momento em que dois Estados se rompem suas relações, eles perdem o seu canal de comunicação. Eles não se comunicam mais. E isto é um primeiro passo para o sistema de guerra. Porque ela, na verdade, é ato de alta inimizade, que vai demonstrar uma má vontade absurda e total em relação à evidência de que o país quer, na verdade, apenas responder a uma agressão prévia. E, finalmente, nós temos o bloqueio pacífico. O bloqueio pacífico, pessoal, é a ruptura das comunicações de um Estado. Vocês todos sabem que um Estado, para se comunicar com o mundo, ele precisa exercer várias atividades internacionais. Primeiro, uma atividade de comércio internacional, uma atividade de comunicações internacionais, uma atividade e a possibilidade de colocação de cabos e oleodutos sobre os oceanos, a possibilidade de rádio, televisão, etc. e tal. Estas comunicações podem ser bloqueadas para pressionar um Estado a mudar a sua posição. E eu vou dar o exemplo do Kuwait, quando da Guerra do Golfo, quando o Iraque foi bloqueado. E foi bloqueado por quê, pessoal? Ele foi bloqueado porque tinha invadido o Kuwait. Fato grave. E o objetivo do bloqueio era evitar de qualquer modo que permanecesse aquele bloqueio. E com isto, como não houve resposta adequada com o bloqueio, acabou sendo decretada a guerra. A guerra é uma solução de conflitos, a mais drástica de todos e a não esperada, porque a guerra só se justificaria diante da intervenção da ONU. Se vocês me lembrarem da próxima aula, eu gostaria de lembrá-los que eu vou falar um pouco sobre a Guerra do Golfo, porque ali nós temos exemplos bem típicos do que aconteceu, principalmente ao nível de responsabilidade do Iraque em relação àqueles fatos. De qualquer sorte, pessoal, esta é mais ou menos uma visão bem extensa e bem rápida acerca dos assuntos, e que eu gostaria que vocês, à medida do possível, se tiverem dúvidas, algumas questões a serem... Está desligado o microfone? Ah, que isso foi antes, tá. Ok, eu vi que ele tinha botado no chat ali. Bom, tudo bem. Então é isso, pessoal. Eu estou muito satisfeito pela participação de vocês, agradeço, e a semana que vem nós vamos, então, corrigir a nossa prova, ok, pessoal? Quer dizer, eu já vou, talvez, até publicar antes, mas eu vou discutir com vocês a prova, tá? O que acharam da prova? Fácil? Eu achei tranquila, senhor. Eu consegui desenvolver bem. Tá ótimo. Os demais, João? Eu acho que já foi. Deixa eu ver quem está aí ainda. Já se foram. Olha só, eu achei condizente com a matéria que a gente teve. Tá? Tu acha que houve... É isso que eu queria fazer, sincronismo. Você acha que dentro do que foi analisado e que foi pedido estava bom? Sim. Sim, estava adequado com o conteúdo das aulas. Ótimo. Então, tá bom. Tá bom. Obrigado, hein?
Bom, pessoal, até a próxima aula. Agradeço muito a Porque, atenção. assim, senhor, uma das questões, eu até usei um dos livros da bibliografia, sabe? Curso de Sim. Direito Internacional Público. Opa, ok. Qual é o livro que tu consultou, te lembra? Curso de Direito Internacional Público, do Valério de Oliveira. Ah, ótimo. É muito bom. É o melhor. É bom, É o sim. melhor, com certeza. O Esse professor livro Valério é eu muito até- meu amigo, inclusive. Eu gosto muito dele. Ele Olha aí. é um rapaz Nossa! bem jovem e muito capaz. Nossa, é muito bom aquele livro Ele mesmo. escreveu hoje um dos maiores manuais de direito internacional público do Brasil. Com certeza. Cara, por que tu não convida ele para uma aula? Eu Assim, eu já fiz esse convite, ele já veio. Inclusive, fizemos mais do que uma aula, fizemos um convênio, fizemos um simpósio. A gente poderia, senhor, caso os outros colegas não se importem, claro, a gente, também caso do conteúdo, né, que Não, o senhor tem que passar. eu vou propor para a direção para a gente fazer esse. Eu tenho que propor com o pessoal da direção da Faculdade de Negócios, né, da Escola de Negócios, porque está mais estritamente ligado, mas eu acredito que não vai haver oposição, não. Senhor, assim, pelo menos na faculdade de jornalismo, na FAMECOS, eles convidam diversos jornalistas, eu sei. especialistas. É que nesse momento de exceção, né, fica ruim, né? Porque geralmente eu sempre levava em aula. O próprio professor na aula. Que é um caso que eu tenho certeza Mas pode trazer aqui, né, senhor? Para conversar com a gente. Tá bom, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima aula. Obrigada, senhor. Tudo de eu bom, que agradeço pela aula. Tchau, senhor. Até semana que vem. Pessoal. Tchau. Tchau, senhor. Muito obrigada. Que é isso.